Olá, já estou ao vivo. Bem-vindo, bem-vinda para quem está fazendo essa live, está participando ao vivo. Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde para quem está assistindo a gravação que ficou depois. Eu vou colocar o nome da nossa live aqui nos comentários e fixar. Eu vou chamar essa live de Festival Internacional de Verão, porque o nosso objetivo é falar sobre o Festival Internacional de Verão. Eu acho que é assim que... Deixa eu ver. Festival Internacional de Verão. Deixa eu fixar. Como que eu fixo? Aqui, fixar comentário. Isso, muito bem. Então agora o nome da nossa live. Pessoal chegando. A Maiana já chegou. Muito bem-vindos, muito bem-vindas, bem-vindes. Mais uma vez, alguns de vocês já estavam aqui há alguns minutinhos. Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada pela oportunidade de poder compartilhar com vocês a experiência que é participar de um festival. Então esse é o nosso objetivo dessa live. Eu sou a Genka Sanjanlan, eu sou uma monja budista da nova tradição Kadampa. Eu sou a professora residente do Centro de Meditação Kadampa Rio de Janeiro, mas nesse momento eu estou dentro da sala de meditação, uma segunda sala de meditação, né, uma sala secundária do Centro de Meditação Kadampa Brasil. Eu estou na minha formação de professores, aqui junto com os outros professores residentes, estudando, né, para a gente poder se qualificar cada vez mais para vocês. E acabando a nossa formação de professores, a gente tem a semana que vem a semana de estudo e prova, e começa o Festival de Verão. E aí a gente tá divulgando o Festival de Verão. Então o objetivo da nossa live de hoje é compartilhar com vocês o que é um festival. Eu acho, gente, que eu vou precisar desativar perguntas. Deixa eu ver como que eu faço isso. Eu queria deixar sem, para não ficar passando, sabe? Como que eu desativo comentários? Eu não sei como que eu faço isso. Eu acho que é aqui. Desativar comentários. Perguntas não. Perguntas vocês podem enviar. Isso, perguntas vocês podem enviar pela caixinha. Mas eu desativei os comentários porque quando a Maiana entrar, a gente vai dividir a tela, né? E daí fica aquele monte de comentários passando em cima do rosto dela. Então, nosso objetivo hoje é compartilhar com vocês a nossa experiência, né? A gente se conheceu em festival, daqui a pouco ela entra e eu falo sobre isso, e inspirar vocês e tirar dúvidas sobre o festival, que começa semana que vem. Ele vai acontecer online, então não vou ficar me esticando muito aqui, deixa eu convidar a Maiana para ela poder entrar e a gente poder... experiência de um festival internacional. Então vamos ver se ela... Ai, meu amor! Olá! Tudo bem, lindeza? Tudo bem, e você? Tudo bem, tudo bem. Meu coração Ai, sempre gente, fica muito alegre de lhe ver. o meu também. Muito obrigada por aceitar o convite de participar dessa live para poder compartilhar, né, a sua experiência e inspirar, quem sabe, mais corações se encham dessa alegria, né, de participar de um festival. Muito obrigada mesmo por aceitar. Eu vi que Sim, você imagina, também pensou imagina. no seu, como fala, cenário, tem uma fotinho do Geshe-la do seu lado. Tem... Sim, a minha está aqui no altar também. Ai, lindeza. Mas deixa eu contar para Professora as Genkel pessoas. Sanjanglan, porque para mim você é muito. Eu tenho uma alegria muito radiosa de te encontrar. Toda vez que eu te vejo, eu fico com muita vontade de rir, assim, de rir de um lugar muito, não sei se é secreto, mas um lugar muito, eu não sei, algo que a Puro. gente compartilha muito puro, que eu não sei dizer, assim, toda vez que eu te vejo, eu lembro das memórias do festival, eu lembro dos nossos encontros, lembro sempre com essa pureza mesmo, assim, até estavam dizendo que o título
da live tava festinha de verão, que era festival de verão, acho que sem querer corrigiu. Aí eu tava assim, mas eu me sinto festinha no coração quando eu falo com ela. É a sensação desse Sim, festival, é uma festinha no coração, sabe? Assim, uma coisa é. que sempre vem tomado de muita alegria, né? Exatamente, exatamente. Bom, então vamos começar. Deixa eu Bom, contar para o pessoal como que a gente se conheceu. Pelo menos assim, eu vou contar a minha versão, porque a gente sempre, cada um vive num mundo, né? Então, assim, sim, gente, os festivais, né, existem 3 festivais internacionais da nossa tradição, que é o Festival de Primavera, Verão e Outono. E eles sempre aconteciam presencialmente, né, lá na Inglaterra, e esse ano, assim como ano passado, ele está acontecendo extraordinariamente online. Mas quando a gente ia presencialmente na Inglaterra, né, o primeiro festival que eu fui foi em 2011, e aí eu né, continuei indo, todo ano estava indo em festival. E em 2015 foi o ano que eu me ordenei monja. E nos festivais, assim, juntam 3.000 pessoas, né, no mesmo lugar, assim, todos trabalham juntos, né, para que funcione. Então, cada país é responsável por uma coisa. E o Brasil era responsável por lavar louça, né, no festival de verão. E aí estou eu lá, recém-monja, né, assim, e quando a gente se ordena, a gente recebe tantas bênçãos, a nossa mente fica tão pura, a gente, né, a gente realmente acessa um lugar na nossa mente que é incrível, assim. Eu estava lá lavando louça, e aí eu vejo uma mulher linda lavando louça também. E eu fiquei assim, como assim? Essa mulher é muito bonita para lavar louça. Como assim essa pessoa está lavando louça? E eu ficava assim, mas será que ela é de verdade ou é só a minha mente que está começando a ver assim, sei lá, daquines, né? Assim, pessoas da terra pura aparecendo para mim, é muito bonita. Eu fiquei encantada, assim. Aí alguém falou, olha, é a Maiana, é a Maiana. Eu não sabia quem era. Eu conheci ali. E aquela, né, uma pessoa tão bonita lavando louça com a gente. Depois que aí a gente foi se conhecer, né? Porque era sanga brasileira, você estava querendo conhecer os brasileiros que estavam lá, né? E foi assim, essa é a minha versão, assim, de como a gente se conheceu. Aí você começou assim, se enturmar com a gente, né, com os brasileiros. E então sim. foi assim que eu conheci a Maiana. E daí a cada festival, encontramos no festival de verão, nos encontramos. Às vezes estava morando em Nova York, às vezes você estava no Brasil para gravação, mas sempre no festival de verão a gente se encontrava lá na Inglaterra. E agora a gente vai participar online, né? Essa é a novidade desse ano. Sim, Jangla, eu tenho muita Genkel Sang Janglan. Eu não sei qual é que para mim, enfim, eu também tenho essa memória maravilhosa de te conhecer num momento inexplicável da minha vida. Parece que assim, a luz divina te deu um abraço e você foi alçado aí naquele lugar, percebeu o mundo daquela maneira, recebeu aquelas bênçãos, né? Um lugar onde até, que é Manjustre, até lavar os pratos, você tá em êxtase, está lavando o prato e tá assim, feliz da vida, né? Eu também, nessa ocasião, eu morei alguns anos em Nova York, 5 anos, e 6 anos, na verdade, e na época eu conheci o budismo Kadampa em Nova York, né? E era aluna do Kadampa Morten Klausner, e amava muito a minha sanga. E na minha sanga tinha 3 ou 4 brasileiros. Quando eu cheguei no Festival de Verão, que eu conheci, assim, eu falei, não é possível que exista o Cadapo no Brasil e eu conheço o Cadapo fora do Brasil. Quem são esses brasileiros, né? E eu lembro demais desse momento também de lavar a louça, da gente, de eu te olhar e de vir uma pureza, assim, de vir uma sensação que vem de uma alegria tão sagrada, pura. Acho que da gente estar descobrindo juntas, mesmo vindo de caminhos tão diferentes, né? Essa abertura. Eu lembro assim da sensação que eu tinha de encontrar uma monja e dessa monja estar perto de mim. Antes os monges eram uma coisas meio inalcançáveis, né? E é como a gente até estava falando hoje, assim, o caminho de um artista e o caminho de uma pessoa ordenada de repente se encontram, né? Porque como você me disse tão lindamente hoje, o caminho é interno, né? Então, assim, quando a gente encontra alguém que está no nosso mesmo caminho interno, mas com uma carinha assim tão diferente, com uma história tão diferente, a gente é curioso, engraçado e assim, maravilhante. Não sei dizer assim. Tem um maravilhamento de dizer que existem tantos, tantos caminhos para chegar no coração da verdade, né? E sentir Sim, esse sim. compartilhar.
para mim foi uma coisa linda, linda demais. Então, toda vez que eu te vejo, eu lembro de Manjustre. E lembro de você falando do Dorjão, que depois a gente vai explicar aqui um pouco mais. Exatamente, né? Porque a primeira semana do festival nós recebemos a iniciação do Buda, do protetor do Dharma, né? O Buda Dorje Shuden. E na primeira semana nós recebemos. Então eu estou falando agora do festival, tá, gente? Esse festival que vai acontecer, que vai começar agora, semana que vem, vão ser 2 semanas, né? De ensinamentos, de preces, de iniciações, de retiro, né? É um momento para a gente poder ter essa imersão. E na primeira semana nós recebemos a iniciação do Buda, protetor do Dharma, Dorje Shuden, e na segunda semana nós recebemos a iniciação das deidades do Tantra Yoga Supremo Heruki Vajrayogini. E Dorje Shuden é um Buda, ele é o protetor do Dharma, né? Ele tem um aspecto irado, né? Ele tem uma cara irada. E eu me identifiquei muito com Dorje Shuden e carinhosamente eu me refiro a ele sempre como Dorjão, que, Não, você me deu que um me cartãozinho de Dorje protege. Shugden. Não, é porque assim, eu amo Dorje, obviamente, né? Amo. E é um jeitinho tão maravilhoso, porque é o protetor do Dharma, né? Os protetor, né? É um jeito brasileiro de É, chamar é. Dorje Shugden. Não, Dorje com Shuden. todo Com respeito, todo obviamente. respeito. É. Mas é que eu lembro desse Sim, lugar que eu quero dizer. Não existe é, essa bênção sem a graça, sem leveza. E eu acho que essa é uma das coisas que mais acontecem no festival. Né? Eu estava sim. pensando hoje nisso. Normalmente a gente para, às vezes, né, de 15 a 40 minutos, ou quem para 5 minutos para meditar. Mas o luxo que é você dizer, eu vou parar a minha agenda, eu vou para dedicar a minha prática espiritual. Tem muita gente que acompanha aqui nas redes, acompanhou o surgimento da websérie, que a Game Sim, Mudita tão sim. lindamente é, pensou e co-criou, né? E acho que muitas pessoas, depois da websérie, também vieram me perguntar, e vir no Marrabode, nas redes do Marrabode, como que eu faço para aprofundar essa experiência, né? E acho que o festival é uma oportunidade magnífica, rara, de você poder aprofundar o seu conhecimento de meditação, não é? Eu vou aqui fazer Sim. algumas perguntas, tá, Janulan? Tá. Eu tô Sim, sim, fazendo, não, eu eu tenho uma tô. listinha de perguntas que eu recebi aqui das pessoas. Eu vou fazer, fiz meu trabalho de casa e, e tenho aqui algumas perguntas de todos os seres vivos para te Maiana fazer, tá bom? representando todos os seres vivos para tirar dúvidas. Muito Tá. bem. Sim, É, sim, não, vamos responder no melhor da nossa habilidade, vamos responder. Eu já adianto, gente, dependendo da pergunta, eu vou falar assim, olha, procure no site. Por exemplo, horários. Nem eu sei de cabeça os horários das sessões, né? Então, assim, no site, que é Kadampa Festivals, né? Festivalkadampafestivals.org, tem tudo, tem todas as informações, tem, né, como se inscreve, quais são os horários. Então, tem muita informação que é técnica, que tá lá no site. Mas, claro, a pergunta que eu puder responder, vou responder de coração e eu espero que isso ajude vocês a tomarem a decisão. Eu acredito que a gente tem aqui assistindo a nossa live, e que vai assistir depois, né, que vai ficar gravada, a gente vai tentar colocar no YouTube também, pessoas assim, eu acho que de 3 lugares, né? Então a gente tem pessoas que já são praticantes Kadampa, que já se inscreveram e estão aqui de alegre, assim, não criticando, mas assim, estão aqui porque, né, querem assistir a live. Muito obrigada pela presença de vocês. Vocês já estão inscritos, vocês já sabem o que vocês querem, vocês sabem que vocês querem participar do Festival de Verão. Tem um pessoal que está conhecendo o budismo e ainda não tem muita certeza. Será que já está na hora de eu fazer um festival, né? De eu dar esse passo, né? Ter essa experiência. E tem pessoas que estão talvez conhecendo pela primeira vez, ouvindo falar agora, mas festival, como assim? Buda faz festa, budismo faz festa, o que é isso? É um festival? É que nem, sei lá, Woodstock, um festival de música, o que é isso, né? Eu acho que tem esses 3 lugares, assim, de pessoas assistindo a gente. O sim. que você Sim, não, então pensa? é bom a gente começar por isso, né? Então vamos. Tem muita gente que chegou, quero começar a meditar, quero aprender a meditar, né? Por onde começar? Né? Acho que é isso que eu queria te perguntar.
né? Eu imagino que quando a gente chega num centro Kadampa, a gente começa a praticar o Lamrim, né? Sim, E o Lamrim é um caminho que vai aproximando a gente. São as meditações na ordem que elas têm que ser realizadas, é isso, do caminho da meditação. Então, eu queria que você primeiro me perguntasse, me respondesse o que é o Lamrim, e porque a primeira semana do festival vai trabalhar esse aprofundamento no Lamrim, né? E exatamente. queria que, assim, então, se eu quero começar a meditar, eu gosto muito disso, legal. Como é que eu começo? Eu começaria pelo Lamrim. A primeira semana Sim, do festival vai ser justamente sobre o Lamrim, né? Então, o que é o exatamente. Lamrim? Lamrim, a palavra Lamrim, né, ela tem duas partes, que é o Lam, que aliás tem no meu nome, né, Janlan, tem o Lam no meu nome também, que significa etapas, e o Rim, né, a parte do Lamrim, são etapas do caminho. Então, o Lamrim são as etapas do caminho para quê? Né? Bom, estamos no budismo para a iluminação, queremos nos tornar Budas, né? Queremos alcançar o estado iluminado. Então, as etapas do caminho à iluminação. Então, quando nós budistas praticamos meditação para transformar a nossa mente de um estado confuso, num estado de sabedoria, num estado de tristeza, num estado de felicidade, num estado de raiva, num estado de amor. Então, a gente quer transformar a nossa mente com a meditação. E a gente pode ir transformando gradualmente a nossa mente até ela chegar no estado mais puro possível que a gente pode alcançar com a nossa mente, que é o estado da iluminação. Então, percorrer o Lamrim, percorrer as etapas do caminho para a iluminação, é fazer isso, é ir meditando gradualmente, né? Então tem as meditações na sequência, né? Porque a gente teve um professor na nossa linhagem de professores, que foi o Atisha, que lá em 800 depois de Cristo, mais ou menos, ele organizou os 84 mil ensinamentos de Buda, ele organizou uma sequência, ele deixou didático, ele falou, olha, medita nessa sequência aqui, as etapas do caminho, né? O Lamrim. Então, muitas pessoas falam assim, não, eu gosto de meditar, eu quero meditar. Tá, mas você vai meditar no quê? Com qual propósito? Né? O budismo faz isso, a gente sempre tem um propósito. Por que a gente quer meditar? Para que a gente quer meditar? Então, passar pelo Lamrim completo, né? As etapas do caminho iluminação, em uma semana, né? Que é o que vai acontecer na primeira semana do festival, é uma oportunidade, assim. Eu passei por isso em 2011, essa foi a minha primeira experiência, assim, de eu passar, de eu fazer um festival de verão, e passar a primeira semana inteira pelo Lamrim, e eu fiquei assim, né, foi quando eu falei, é isso que eu quero fazer do resto da minha vida, eu quero meditar e quero, esse é o meu caminho interior, né, que é um caminho interior. Eu acho que isso é importante a gente falar também para as pessoas, né, o budismo é um caminho interior, gente, budistas são seres interiores. A Maiana mencionou, né, porque a gente estava conversando antes um pouco da live, que é possível, por exemplo, nós duas percorremos o mesmo caminho interiormente. Olha que beleza isso. A gente percorre o mesmo caminho interiormente, né? Apesar das nossas vidas exteriormente serem vidas completamente distintas, mas não importa as aparências exteriores quando dentro da nossa mente a gente está em comunhão, né? Dentro da nossa mente a gente está em comunhão. Então as etapas do caminho para a iluminação, Lamrim, primeira semana do Festival de Verão. Responde. Responde, responde. Até separei também exatamente isso que você falou do budismo moderno, que é um livro que está disponível, né, gente? Sim, Para olha, quem eu esqueci quiser. de trazer livro, obrigada. Nada, meu amor. Imagina, e ele fala exatamente isso. O Lamrim Kadam é a síntese de todos os ensinamentos de Buda. Ele é muito prático e adequado para todos, e sua apresentação é superior à de outras instruções. Né? Ele fala assim, fala muito assim, da preciosidade do que é ter o contato com esse caminho na ordem que ele tem que ser realizado, com pessoas que realizaram essas etapas do caminho, né? Com professores super qualificados. Ou seja, essa primeira semana que vai falar do Lamrim é um intensivão de um, assim, que salva a sua vida. É um intensivão que salva a vida, né? Sim, Esse primeiro sim, contato. exatamente. Vai ser a professora que vai dar os ensinamentos, é a nossa diretora espiritual geral da tradição, que é a Genlada Kyum.
né, que é uma discípula muito próxima de Venerável Geshe-Kyo Gyatso, que é o guia espiritual da nossa tradição. Então, assim, é um contato, né? Poder receber ensinamentos diretamente de Genlada Kyon é também uma preciosidade, né? É incrível, E, é absolutamente. é, e Porque a assim, o transmissão budismo oral dela parece moderno, que tem cura na fala dela. Ela está falando uma coisa da qual ela tem propriedade, ela é uma professora muito realizada, né? Então, quando ela fala, parece que você recebe bênção da fala, né? Não só do que ela parece está não, falando, da propriedade, da experiência do que ela está falando, mas ficar na presença daquela realização de uma monja tão experiente e linda é uma bênção, né? Mesmo online, é. só desculpa um pequeno parênteses. Eu lembro quando começou a quarentena, a tristeza, tudo pela quarentena, e eu lembro a primeira vez que eu vi o Cada Morte na minha sala, que eu estava sentada na minha sala e que eu estava assistindo a aula do TTP em Nova York, e ele aqui, assim, na minha sala. E eu falei, se existe um milagre nessa quarentena, apesar de toda a dureza que a gente tem vivido, é de poder você estar na sala da sua casa e receber a visita de professores extraordinários, super qualificados. Né? Desculpa, te interrompi, mas é porque Não, para falar não, da é isso preciosidade mesmo. mesmo disso acontecer online. É isso. E eu acho que esse é um ponto importante que você mencionou, Maiana, porque assim, algumas pessoas podem até estar em dúvida, não sei se você recebeu essa pergunta na sua listinha, mas, por exemplo, como é que recebe uma iniciação online, né? Como assim recebe vou fazer uma prática online, vou receber, como que acontece isso? Gente, no budismo, nós entendemos que tudo depende da mente. Então é isso, cada um morto estava dentro da sua sala, né? Que nem agora, nós estamos dentro da casa de muita gente. E a Genlade Kyon, ela falou isso nos festivais anteriores, né? Ela falou assim, a bondade da tecnologia, né? Nós estamos usando a tecnologia para algo que é muito virtuoso, que é muito significativo, que é conhecer um caminho espiritual, conhecer um caminho de transformação, receber esses ensinamentos. E nós recebemos as bênçãos da mesma maneira como se nós estivéssemos na presença da pessoa. Porque, na verdade, não é a presença física, é uma mente. Então, se a gente conecta a nossa mente com uma outra mente, não importa se a gente estava num ambiente físico, se a gente estava, né, se a gente está diante de uma tela, se a gente. De verdade, porque é uma mente que se conecta. É claro que nós ainda somos muito apegados às coisas exteriores, nós somos. A gente não pode negar isso. Então, assim, eu acredito que quando a gente poder voltar a ter um festival, né, vai ser incrível de poder se abraçar de novo, encontrar todo mundo. Mas não subestime o poder da mente, de se conectar com uma mente. Então, assim, o professor que vai dar, né, vai conceder as bênçãos da iniciação, vai conceder os ensinamentos, e como você falou, né, a fala dela é uma fala de cura, sim, porque tem o que nós chamamos da transmissão das bênçãos, as bênçãos, transmissão oral das bênçãos. Eu estou tentando traduzir do inglês, acho que eu estou trocando as palavras de lugar. Mas Você quando fala nós da ouvimos linhagem oral, da bênção oral da linhagem. da experiência, porque como ela tem experiência da prática, ela transfere as bênçãos da experiência na fala dela. Uhum. Então, a gente quer ter uma experiência. Por exemplo, eu vi um ensinamento e falo, nossa, seria incrível ter uma experiência desse ensinamento. E aí, como ela tem a experiência desse ensinamento, na prática, porque ela praticou aquilo, quando ela fala, é transmitida uma bênção de experiência. E a gente recebe essas bênçãos. E a gente tem uma força interior para colocar aquele ensinamento em prática e também conseguir uma experiência que nem ela teve. Por isso essa sensação de que a fala dela tem, né, tem um poder, porque realmente acontece isso, né? É a transmissão das bênçãos da experiência. É Sim, a isso que experiência acontece. viva falando com você, né? Esses professores Sim, são o Genla Jampa e a Genla Delkyung são assim extremamente realizados em tantos níveis. Então, quando eles falam, é bonito, é diferente você ver alguém lendo um livro e aquele ensinamento vivo e irradiando na sua frente. Né? Isso é sim, uma parte muito rara dessa iniciação, ter o contato com esses dois sim. professores, né? Então, Sim, o eu vou Gela começar. Jampa. Diga, desculpa, meu. Não, o Gela Jampa, né, é o professor da segunda semana. É ele que vai conceder as bênçãos da iniciação do Tantra Yoga Supremo de Heruka Vajrayogini.
e ele é o vice-diretor espiritual geral da tradição. Então, se a gente pensa, né, nos 2 discípulos mais próximos de Venerável Geshe-Kyo Gyatso e mais importantes para nós hoje espiritualmente são eles, né? A diretora espiritual geral da tradição, que é uma mulher, eu gosto de pontuar isso. Eu também. É Eu uma também. mulher. Né, a pessoa que está logo abaixo dela, no sentido não de hierarquia, mas assim, né, ela tem esse braço direito, né, com ela. Então, quando ela não consegue estar num lugar para dar um festival, um ensinamento, é ele que vai, porque ele é o vice-diretor espiritual geral. É alguém na Jampa, que hoje é o professor do templo do Grand Canyon. Né? Então, quem é dos Estados Unidos, ou quem pôde ir, né, nos Estados Unidos, no Grand Canyon, conheceu alguém na Jampa lá também. Mas vamos lá, vamos às perguntas, porque a Vamos gente nas tem, né, perguntas. nosso tempo urge. Eu sei que a gente está falando disso, mas eu quero, porque eu acho importante. O que é um festival internacional? O que vai ser esse festival de verão que a gente está falando aqui? Tá? A primeira semana do Lamrim e a segunda semana do Tantra, né? Me explica melhor para as pessoas que estão chegando agora. O que é Sim. exatamente esse festival? Então, assim, o que é um festival, né? Como eu falei no comecinho, existem 3 festivais principais, né? Os festivais internacionais de primavera, verão e outono. Geshe-Kyo Sangyatso, que é o fundador da nossa tradição, o venerável Geshe-Kyo Sangyatso Rinpoche, para ele, quando ele veio para a Inglaterra, né, em 77, ele chegou na Inglaterra em 77 e começou a ensinar, ele começou a estruturar a tradição, a nova tradição Kadampa, na versão moderna, né, União Budista Kadampa Internacional, e ele desenhou uma maneira da gente se organizar como uma comunidade budista moderna. E uma das maneiras mais importantes da gente manter a união da nossa tradição, geração após geração, é esse momento que nós nos reunimos e nós recebemos ensinamentos e fazemos retiro. Recebemos iniciações, bênçãos de iniciações, recebemos votos, né? voto de refúgio, voto bodhisattva, os votos das iniciações, e coletivamente nós criamos um karma, né? Um karma coletivo muito poderoso de receber ensinamentos muito profundos e praticar em retiro esses ensinamentos. Então, um festival é esse momento em que nós nos unimos como uma comunidade internacional budista para receber ensinamentos e meditar, né? Assim, resumidamente. Mas o que acontece, na verdade, a gente não consegue ver com os nossos olhos, né? Porque a gente não consegue ver o que está acontecendo na nossa mente, o que está acontecendo no nosso karma coletivo, mas assim, as transformações, né? As purificações que a gente passa, o amadurecimento de potenciais kármicos na nossa mente que a gente nem imaginava que a gente tinha, né? Então, é uma intensificação assim de um caminho espiritual. Se a gente está procurando isso, né, e a gente abre o nosso coração para isso, é transformador mesmo. É um momento que a gente consegue se unir, se fortalecer e garantir que a gente vai conseguir continuar sobrevivendo por mais uma geração como uma união, né, de uma comunidade budista de praticantes interiores. Né? Então é um momento em que aparece um pouco para fora o que a gente está fazendo dentro da nossa mente, né? Que é quando a gente se reúne. Esse ano vai ser online. E assim, dá para a gente fazer bastante coisa online legal, né? O site atualiza com imagens, com depoimentos, com stories. A gente consegue ficar nessa websfera, né? A gente fica nesse lugar assim que é cibernético e vai dar para a gente fazer bastante coisa legal também. Responde. Responde. Então, a primeira semana é sobre o Lamrim, que são o passo a passo, né, do caminho da iluminação, organizado por Atisha, que você já tinha falado. E a segunda semana vai ser sobre Tantra, não é isso? Fala um pouco mais da segunda semana. Exatamente. Então, assim, Buda, ele deu 2 classes de ensinamentos, né? Ele deu a classe de ensinamentos conhecida como Sutra e a classe conhecida como Tantra. Existe Tantra que é ensinado por outros professores de outras religiões, como o Tantra que tem dentro de religiões hindus, mas o Tantra ensinado por Buda, que é uma classe de ensinamentos dele, tem várias classes também dentro do Tantra, a Tantra Ação, que é uma classe inferior, Tantra Performance, Tantra Yoga e Tantra Yoga Supremo. A prática do Tantra é uma prática secreta, no sentido em que nós praticamos
secretamente, né? Mas os ensinamentos estão aí. Se você baixar o budismo moderno, por exemplo, o budismo moderno, você pode fazer o download gratuito. E a parte 2 do livro são os ensinamentos de Tantra. Então, o ensinamento em si, ele não é secreto, você pode ler, mas para praticar, ele tem que ser praticado de maneira secreta depois que você recebe as bênçãos da iniciação. E ele só funciona, os ensinamentos de Tantra, de Buda, só funcionam se nós praticamos o Sutra. Por isso que as 2 semanas do festival é tão importante. A analogia que tem no livro Budismo Moderno é assim, o caminho das etapas, as etapas do caminho à iluminação. Né? Então a gente fala, eu quero chegar à iluminação. Ok, mas você quer ir bem devagar ou você quer ir rápido? Como você quer? Você quer se iluminar logo? Você fala, nem estou com pressa, tá tudo bem, eu fico sofrendo mais algumas vidas aí, não preciso me iluminar tão rápido assim não, eu posso ficar sofrendo mais tempo, tá tudo bem. Então se você fala, não, eu não quero ficar sofrendo mais, eu quero alcançar essa mente, né? Eu quero alcançar a mente iluminada. Rápido, são os ensinamentos de Tantra que fazem com que a prática do Sutra dê essa avançada. Né? Então a analogia é assim, o Sutra é como o pavimento, né, de uma pista de decolagem, e o Tantra é um jatinho supersônico. Então, Muito boa essa você quer chegar na iluminação, você quer chegar na iluminação. Se você for andando, vai demorar muito, mas se você entrar num jatinho supersônico, é muito rápido. Só que para ele funcionar, você tem que ter uma pista de decolagem, que é o Sutra, que é a primeira semana. Não adianta você ter um jatinho supersônico enfiado no meio de uma floresta, sem nenhuma pista. Então, assim, você não vai conseguir fazer nada com ele. Então, não adianta você ter o Tantra se você não tem o Sutra. E essa é uma das características da nossa tradição. A nossa tradição é uma das poucas tradições budistas que unem a prática do Sutra e do Tantra. Né? Então, as 2 semanas do festival é isso. A primeira semana é o Sutra, a segunda semana é o Tantra. E qual que é o objetivo do Tantra? Chegar mais rápido à iluminação. Né? A gente chega mais rápido, é um caminho rápido para a iluminação, que se apoia no Sutra. É muito importante os dois juntos. Então, algumas pessoas às vezes podem se interessar no Tantra por conhecer coisas sobre Tantra sempre geralmente vinculado a prazeres mundanos, e falar, eu quero receber uma iniciação tântrica, né? O que vai acontecer nessa iniciação? Gente, o Tantra do budismo Tem são muito equívoco meditações. pro Tantra, né? Tem muito. Na verdade, assim, o que acontece é que existem outras escolas tântricas que ensinam outras coisas, mas o Tantra, né, ensinado por Buda, é você ir muito mais rápido dentro da sua mente e transformá-la de maneira muito mais rápida. Então, são meditações muito profundas, mas elas só funcionam se tiver a base do Sutra. Por isso que o Budismo Moderno é um livro incrível, né? Tá lá, primeira parte, Sutra, segunda parte, Tantra. Tá tudo ali no Budismo Moderno. Sim, e eu queria, já que a gente voltou para o Sutra, eu queria falar por que a gente precisa de uma iniciação do Doji Shuden. Então. Dordjão. Dojão, maravilhoso. Dorje Shuden, né, como eu falei, ele é o Buda, cuja função dele é proteger o Dharma, é proteger a nossa prática espiritual. Então, isso também é uma coisa que às vezes as pessoas confundem. As pessoas acham assim, o Dorje Shuden me protege. Não, ele protege a sua prática espiritual. Então, se você tiver com uma prática espiritual aí dentro do seu coração, ele vai estar protegendo isso, né? Então, por que nós precisamos receber uma iniciação? O que é receber uma iniciação? Acho que isso é importante também falar, né? Receber uma iniciação é receber bênçãos muito específica daquele Buda em particular, que é interessante porque em inglês a palavra é empowerment, né? Em inglês não é initiation, em inglês é empowerment, porque você recebe o poder daquele Buda. Sim. Literalmente é isso, uma iniciação, né, que em inglês é empowerment. Que se a gente falasse um empoderamento, não ia ficar bom em português, né? Falar empoderamento. Mas o que acontece numa iniciação é que nós recebemos o poder daquele Buda através de bênçãos que nós recebemos numa cerimônia, que é uma meditação guiada. Nós requisitamos as bênçãos,
nós oferecemos mandala, né? Tem todo um ritual que a gente vai acompanhando as preces, a gente e vai ter tradução, tá? Porque assim, vai acontecer em inglês, mas vai ter tradução simultânea, isso é importante falar. São iniciações muito importantes, né, do Ardshuden e Heruka Vajrayogini, então elas vão acontecer num horário específico, você tem que ter o aplicativo Zoom no seu computador, tablet, celular, televisor, o que for que você for usar, vai acontecer pelo aplicativo Zoom, por webinar do Zoom, tá? Então quando você conecta não vai aparecer seu microfone e sua câmera, é importante saber isso, porque vai conectar, imagina, 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, 5.000 pessoas conectadas, né? E aí, quando você se inscrever, você vai escolher lá qual o seu fuso horário que você quer. Escolha o fuso horário do Brasil para ficar mais fácil para você participar, porque daí tem os horários do Brasil, né, que são fáceis para gente. E aí, aqui no CMK Brasil, eu, Gen Mudita e mais algumas pessoas estaremos conectados junto com vocês, traduzindo simultaneamente tudo o que está acontecendo. Então, assim, se você fala inglês, você entra e você ouve em inglês, né, diretamente, não tem problema algum. Mas se você não fala inglês, lá dentro do webinar, do Zoom, você vai clicar lá em selecionar língua e você vai escolher português. O que vai acontecer? Se você faz essa escolha, né, de selecionar a linguagem, a língua, a minha voz, ou a voz da Gen Mudita, vai se sobrepor à voz da Genla Dekion, do Genla Jampa, e você vai ouvir em português. Então, ao vivo, a gente vai estar traduzindo tudo. Incrível isso, né? Eu tô assim, eu falei, gente, isso vai ser maravilhoso. Bom, então Maravilhoso. volta. Eu fiz uma distração enorme aqui. Volta, né? Volta. Abri vários parênteses. Então, quando nós recebemos uma iniciação, o que acontece é isso? Nós recebemos bênçãos através de uma prece ritual. Nós recebemos o poder desse Buda. E qual que é o poder de Ardshuden? É proteger o Dharma, é proteger o nosso caminho espiritual, proteger a nossa sabedoria, a nossa compaixão, o nosso amor, a nossa generosidade, a nossa paciência, a nossa virtude. Tudo que é virtuoso é um caminho espiritual. E Ardshuden protege isso dentro da gente. Então, quando nós recebemos a iniciação de Ardshuden, nós recebemos esse poder de quando recitar o mantra dele, por exemplo, o nosso mantra ter poder para nos ajudar. Eu acho que é isso, tá bom, por enquanto. Eu me empolgo demais. Sim, eu só fiquei com. Em relação, eu também fui lá no site e vi essa coisa da inscrição fuso horário Brasília. Na hora que você tem a opção de só assistir enquanto tá naquele. Assim, na hora que tá passando, eu só assisto naquela hora ou fica gravado depois, eu consigo assistir, você sabe? As iniciações acontecem só na hora. As Sim. iniciações, né, que é a parte da transmissão, da bênção, que é a parte mais importante, né, que a gente tem que estar muito concentrado, é só naquela hora que acontece. Depois, né, ela sai do ar, é só naquele momento. Os ensinamentos que vêm depois, que são os comentários que explicam a prática, né, então você recebe a iniciação de Ardshuden, vai ter ensinamentos sobre as etapas do caminho, Lamrim. Os ensinamentos vão ficar disponíveis por mais tempo, se eu não me engano, até dia 3 de setembro. Acho que até. Eu não tenho certeza na data, mas eles vão ficar disponíveis mais tempo, ou 3 de agosto. No agosto a gente vai estar no meio. Gente, tem que olhar o site, percebe? Tudo bem. Mas Não, assim, tem os muitas ensinamentos. informações tem lá no site. É porque eu vi essa questão dos horários lá, Brasília, tem lá, tem vários. Aí eu queria saber se. E mesmo que você queira fazer em inglês, pode pegar o fuso horário do Brasil, porque foi isso que eu falei. Você entra na transmissão naquele horário, ela vai estar disponível só naquele horário da iniciação, e você pode ouvir em inglês. Você só vai ouvir em português se você acionar a tradução, né? Se você acionar o canal de línguas lá. Então, mesmo que você fale inglês, pegue o fuso horário do Brasil, porque você está no Brasil. Porque se você pegar um fuso horário, por exemplo, eu quero fazer junto com a Inglaterra, você vai ter que acordar 4 horas antes, né? Assim, de tudo, porque tá no fuso deles, né? Então, pode pegar no nosso fuso horário. Então, na primeira semana, a gente vai ter a iniciação do Dorje Shugden e as meditações da etapa do caminho, que é o Lamrim, né? Na segunda semana, a gente vai ter essa iniciação tântrica, né? E para ter as iniciações tântricas, a gente vai falar de Heruka e Vajrayogini. Sim. Quem são Heruka e Vajrayogini? Heruka e Vajrayogini
assim, todos os Budas, né, como eu falei, Dor Shuden, o poder do Dor Shuden é proteger o Dharma. Todos os Budas, eles são aspectos de uma mente, né? Então, assim, a mente iluminada aparece na forma de compaixão, aparece na forma de sabedoria, no poder de proteção. Todos os Budas, eles são aspectos de uma mente iluminada. Dentro do Tantra Yoga Supremo, a compaixão se manifesta como Heruka e a sabedoria se manifesta como Vajrayogini. Então, Heruka e Vajrayogini, né, e talvez vocês já possam, talvez vocês podem olhar nas postagens que tem aqui no perfil do Budismo Kadampa, tem uma imagem de Heruka e Vajrayogini. É um pouco estranho para quem nunca viu, fala assim, nossa, né, um cara azul com 12 braços e uma mulher vermelha, como assim, né? Não, gente, primeiro que não é um homem, não é uma mulher, são Budas. Né? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar. Não é um homem, não é uma mulher, são Budas. Uhum. São aspectos de uma mente iluminada. Heruka é compaixão, Vajrayogini é sabedoria. E eles estão em união. Eles estão em um abraço, eles estão em união. Por quê? Porque nós precisamos aprender a unir compaixão e sabedoria. Nós precisamos aprender, sempre quando nós temos uma ação, né, às vezes a gente vê uma situação que a gente tem um ímpeto compassivo de querer fazer alguma coisa, né, uma situação, não, eu preciso ajudar, a minha compaixão, mas se ela não tiver sabedoria, a gente pode causar muito mais problema do que ajudar. Uhum. E a mesma coisa, a gente pode ter uma sabedoria que vê uma situação e toma uma decisão com sabedoria, mas sem compaixão ali, a gente pode machucar também as pessoas. Então a gente precisa da união de compaixão e sabedoria. E isso é Heruka e Vajrayogini. Eu estou até arrepiada de falar isso. É Isso é lindo incrível. demais, isso é lindo demais. Até porque eu acho que tem uma dimensão, nossa, aí para mim, do Tantra, que é conectar a gente com a nossa mente eterna, né? Com aquilo que no budismo a gente acredita que a mente, né, continua, que a vida continua, que a mente é um contínuo mental, né? Então eu acho muito lindo, porque o Sutra ele vai acolhendo vários aspectos da nossa vida, vários aspectos também da nossa transitoriedade, né? Mas o Tantra ele entra ali na essência do que é eterno, né? E essa dança de Heruka Exatamente. Vajrayogini, ela é muito navegar essa mente eterna, o mais sublime e sutil dessa mente eterna, que leva a gente Exatamente. para esses estados cada vez mais puros, né? Ou pelo menos tentar purificar, porque a gente o que eu quero dizer é que eu acho que é tão sagrado e não tem palavras que sejam capazes de descrever o que é a oportunidade de um festival. Eu lembro que eu vou ser bem verdadeira com você. Eu acho que foram alguns dos momentos mais felizes da minha vida. Eu não consigo, acho que não Aí tem não faz palavras isso. Não faz isso. que caibam a sensação do que é um festival. É budista, é Kadampa, né? É inexplicável. O nível de bênçãos. E é uma coisa muito simples, mas é absurdamente transformadora. Eu vou parar a minha vida, né? Assim, mas eu não tenho tempo. Na hora quando você para, assim, só o ato de você parar e dizer, essa semana eu vou me dedicar a essa prática, o salto qualitativo que a sua vida dá, que a sua mente dá. Só, né, comparecer àquele tanto de bênção, de pureza, só tá ali disponível, né? Como fala o Kadam Morten, just get out of the way. Sai daí. Se você sair do caminho, a bênção já tá ali. Né? No sentido de que só se abrir para aquilo vir tomar o seu espírito, assim. É uma das experiências mais sublimes e inesquecíveis assim da minha vida. É um festival Kadampa e principalmente as iniciações tântricas, porque tem um nível de bom, tem toda uma relação com os chakras, com os ventos Sim, internos, tem toda uma sim. relação de bênção que te dá uma sensação muito que é difícil você conhecer essa sensação em outro lugar da vida. É um pouco difícil de explicar isso. É, é. É difícil, é muito Bom, difícil. Não cabe em na palavras. prece, a gente fala, né, que além de palavras, pensamentos e expressões, né? O que nós sentimos quando nós fazemos uma prática do Tantra Yoga Supremo é além de palavras, pensamentos e expressão. A gente não consegue. A gente só sentindo mesmo. Eu confesso, eu vou ser também sincera com você, eu confesso que
lá em 2011, né, era a primeira vez que eu estava participando de um festival, eu tinha conhecido o budismo há muito pouco tempo, e todas as experiências que eu tinha de prazer, né, assim, de prazer no sentido da mente estar leve, da mente de eu estar feliz, de eu estar alegre, eram experiências que eu tinha de intoxicantes, né, de álcool, não era assim. E aí quando eu senti aquilo, eu fiquei assim, eu falei, não é possível que eu estou sentindo uma paz assim tão grande. E é uma, porque é uma felicidade, a gente não sabe o que é isso, né? Uma felicidade que vem de uma paz interior. A gente não sabe, porque não é em qualquer lugar que a gente encontra isso, ou qualquer lugar que ensina isso pra gente. A gente conhece felicidades que são artificiais, temporárias, superficiais. Né? Então você fala assim, nossa, um Ferrero Rocher é uma felicidade superficial, temporária. Qualquer coisa que a gente depende de algo exterior para sentir algum prazer, seja, né, um prazer, né, ouvir uma música, sentir um gosto, um sabor, até mesmo um prazer sexual, é algo que a gente depende de algo exterior e isso é muito limitado, é muito limitado. E quando a gente sente essa felicidade que vem de dentro de uma mente pacífica, né, de uma mente abençoada, é uma coisa que eu lembro de eu ficar assim parada, falando, não é possível. Eu ficava assim, não é possível. Eu lembro que um dia eu pensei assim, será que eles põem maconha na comida? Não é possível. Eu tive Tem esse alguma coisa que acontece nesse pensamento, lugar. porque eu ficava assim, não é possível. Eu tô feliz, eu tô rindo, e eu não usei nada. Como assim? E aí, até eu entender que, na verdade, é o poder de uma mente pacífica, de uma mente, né, assim, abençoada. E eu fiquei assim, e foi quando eu pensei, gente, as pessoas precisam saber disso. Por isso que eu tomei a decisão na minha vida naquele momento, falei assim, eu vou trabalhar para isso, eu vou trabalhar para que ajudar a abrir centros e as pessoas precisam aprender a encontrar esse lugar, né, de uma mente pacífica, uma mente abençoada que sente essa felicidade. E não, e aí, gente, é importante falar isso, não que eu não vou mais comer um Ferrero Rocher, né, que eu não vou mais ouvir uma música gostosa. Não, não é isso. Isso, eu vou continuar fazendo essas coisas, só que eu não vou mais me enganar. Eu não vou achar Uhum. que são elas que estão produzindo a minha felicidade. Na verdade, eu fabrico a minha felicidade de dentro da minha paz, né? Eu transformo a minha mente numa mente pacífica, serena. Eu experiencio uma felicidade verdadeira. E aí, com essa mente feliz, eu vou viver a vida. E eu vou compartilhar com as pessoas. E eu vou conviver com as pessoas de dentro dessa mente pacífica. Então, o Isso eu festival nos dá aproveito. a oportunidade de aprender a fazer isso. Sim, e tem uma coisa que eu acho, eu gosto muito de lembrar disso, que é exatamente isso que você tocou, que parece que o Buda fala que tudo que a gente chama de felicidade é um change in suffering, né? É um sofrimento que vai mudando. Então, eu tô com fome, eu como muito, fico cheia, né? Eu quero um prazer, eu tenho muito daquele prazer, eu posso ficar doente. Eu, sei lá, tudo que a gente chama que você está falando de coisas exteriores, né? Tá na dependência de situações exteriores. E de repente, assim, eu te confesso, eu não conhecia a felicidade da paz mental. Até eu ir numa aula de meditação, porque a gente está falando disso, assim, a meditação ela existe para muitas razões, né? Tem muitos lugares onde você pode acessar a meditação. A meditação serve também para acalmar a mente, para desacelerar, para aumentar a nossa qualidade de presença. Mas para mim, o ápice da meditação é o desenvolvimento da sabedoria. É o voo da compaixão da sabedoria. Esse arrebatamento da mente de paz que surge a partir de conhecer, assim, a verdade, um pouquinho da verdade, assim, a paz. Então, peraí, então, finalmente parece que você descansa em algo que permanece, sabe? Você Que não é, que não te enganoso. engana, na sua paz é a única coisa que você vai levar para o teu para sempre. Então, parece que você é um caminho de volta à nossa luz primordial, à nossa verdade infinita. Se você você tem um Sim, descanso que é diferente de um descanso muscular, de um descanso de via. É um descanso que eu, pelo menos, nunca tinha conhecido até então. Né? Assim, é um eu descanso que também você não. fala, nossa. E aí, quando você começa a entender que, nossa, peraí, existe isso. Gente, existe isso!
né? Então aí Sim. você fica querendo compartilhar com as pessoas e entender qual é o caminho de fazer, de você experienciar mais disso, né? No fundo, tudo é mero nome, né? Inclusive todos esses nomes que a gente está citando aqui. Eu acho que o Sim, caminho de né? George volta é essa Struden, Heruka, experiência. Vajrayogini, né? É. Mas eu acho legal, assim, dizer que, inclusive o próprio Buda fala que o budismo é uma canoa, que quando a gente atravessa o caminho, a gente deixa essa canoa num ponto, né? Nesse sentido de que a busca é por essa verdade, né? Mas é super importante, como você às vezes ficar em casa, então eu compro um piano, eu quero ficar lá em casa tocando o piano. Se eu tenho um professor que pode me ensinar piano, eu vou aprender muito mais rápido. Se eu tenho alguém que realizou esse caminho, essa pessoa pode me conduzir mais rapidamente para essa realização, né? Então eu queria muito voltar então para a segunda semana, né? E eu quero uma das perguntas que eu recebi é o seguinte: pode receber a iniciação? O que significa receber uma iniciação do Tantra Yoga Supremo? E você pode receber iniciação de novo se você já recebeu de outra tradição? Olha que interessante essa pergunta. Bom, então assim, receber uma iniciação do Tantra Yoga Supremo significa receber uma iniciação. Não importa se é uma iniciação de Sutra, se é uma iniciação de Tantra, se é uma iniciação de Tantração, Tantra Performance. Receber uma iniciação é receber essas bênçãos especiais dentro de uma prática ritual na qual nós recebemos o poder desse Buda, né, para poder fazer essa prática, a prática daquele Buda. Então, isso é receber uma iniciação. Aí a pergunta é, se você já recebeu de outra tradição, posso receber nessa? Eu acho que aí é uma pergunta que você tem que fazer para o seu professor da sua tradição. Você tem que perguntar para ele, professor, né, eu sou da sua tradição, mas eu quero receber a iniciação daquela outra, eu posso? Porque Uhum. de dentro da minha tradição, eu vou falar, todos são bem-vindos. Sim. Agora a questão é, de dentro da sua tradição, você pode fazer isso? Aí você tem que perguntar isso para o seu professor da sua tradição, se você pode receber iniciação de outra tradição. Sim, sim, não, e tem essa, acho que muito dessas bênçãos que a gente está falando, para mim, tem a ver com linguagem, perdão, com linhagem, né? Sim, Linhagem e transmissão de oralidade, assim, é uma transmissão que vem depois da outra, então você acessa um conhecimento que tem uma linhagem, né? Então é exatamente, importante respeitar exatamente. essa linhagem, isso é realmente muito, muito, É, muito legal. é. Eu tive uma vez uma experiência de uma pessoa que ia nas minhas aulas e ela sempre ficava comparando com uma outra escola que ela frequentava e falava, porque o meu guia espiritual fala isso, porque o meu guia. Aí um dia eu falei assim, mas amigo, por que você tá vindo aqui? Eu não tô entendendo. Assim, eu não quero ficar comparando, eu não vou, né? Cada linhagem é uma linhagem. Para mim, gente, é assim, é que tem escola de inglês, sabe? Todas as escolas de inglês ensinam inglês. Tem gente que se dá bem com cultura inglesa, tem gente que não. Tem gente que se dá bem com o WhatsApp, tem gente que não. Mas você vai aprender inglês em todas. Então, assim, tem várias tradições budistas. Tem uma que a gente se identifica, tem uma que a gente não se identifica, né? E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Sim, não, eu acho que na verdade, para mim tem uma questão muito forte que é ter um caminho, né? É uma linhagem que tem um caminho, um passo a passo. Né? O que a gente precisa, tá? Eu gosto de meditação, quero aprender a meditar. Então, tem aqui um passo a passo. Como é que a gente ajuda e se aprofunda nesse passo a passo num intensivão maravilhoso? Festival de verão. Festival de verão. Intensivão, primeira semana de Sutra, com bênçãos de Dorje Shugden e várias transmissões e ensinamentos dentro do campo dos sutras, não é isso? Estou tentando resumir para a Isso. gente. Na segunda semana, então, a gente pega a espaçonave, o avião supersônico, o caminho rápido, grande veículo da iluminação do Tantra, que é Exatamente. essa, acompanhado das bênçãos de Heruka e Vajrayogini, que são as mentes respectivas de compaixão e sabedoria, que vão aproximando a gente da compreensão mais sutil que vai surgindo a partir da experiência do Sutra, né? Então, por exemplo, se eu quiser fazer, eu posso fazer só a segunda semana sem fazer a primeira ou não? Pode, tecnicamente Pode. pode. Quando você Sim. for se inscrever, não vai ter nenhuma restrição. Assim, você não, se você não tiver inscrito na primeira, você não consegue se inscrever na segunda. Você pode.
Porque acontece muito de muitos praticantes que querem renovar os votos com o Heruki Vajrayogini, de falar, não, vou fazer só a segunda semana. Mas se você está começando e você quer conhecer, é importante conhecer o Sutra para poder praticar o Tantra. Então, assim, vale a pena considerar fazer as duas para poder ter o caminho completo. Mas você pode participar da segunda, não vai ter nenhuma restrição do sistema para te impedir de fazer isso. Porque no fim as pessoas são livres, né? Mas Claro, assim, claro. se você se inscreve para a segunda semana, você vai ver lá, né? A bênção da iniciação de Heruki Vajrayogini, ela acontece em 4 etapas. Ela acontece, se eu não me engano, começa na sexta-feira à noite, aí sábado de manhã, sábado à tarde e domingo de manhã. Então, a iniciação completa de Heruki Vajrayogini acontece, só pode considerar que você recebeu a iniciação de Heruki Vajrayogini se você participar dos 4 momentos. Porque, assim, na verdade, a iniciação é uma só. Se ela fosse acontecer direto, ia durar umas 8 horas. A gente não aguenta, a gente não consegue, né? A gente não tem mais. Talvez na época de Buda, a pessoa sentava e ficava lá 8 horas na frente de Buda e não tinha dor nas costas, não sei. Mas hoje a gente não consegue. Então, tem momentos diferentes, mas a iniciação completa é participar dos 4 momentos. A preparação, né? Aí no dia seguinte, os 2 momentos, manhã e tarde, e no próximo dia seguinte, o momento da manhã. Tem uma coisa que é muito legal, que acho que é uma condução, né? Que vai levando o sutra que leva para o Tantra, a noite da sexta-feira, como você sonha, como você vai dormir, as yogas, como você acorda. Tem uma coisa muito gostosa em percorrer esse caminho desse jeito, né? Acho que ele Sim, também é sim. pensado para a gente fluir e sutilizando um pouco a experiência de cada ensinamento e levando para o próximo, e levando para o próximo, porque uma coisa é verdade, a nossa mente não está acostumada com ver a vida desse jeito, e esse é o maior presente, assim, é transformar a sua realidade em algo, em ver potências na realidade que antes não existiam, né? Essas práticas, elas são uma espécie de ginástica, né, também, de Sim, sim, sim. encantamento da vida, de reencantamento da vida, e que é, assim, modificou a minha vida para sempre. Eu não tenho palavras para dizer o que são as 11 yogas, o que é Vajrayogini, né? O que é a experiência de entrar em contato com uma potência que ilumina, que transforma tudo em caminho. Tudo que me acontece. Para Sim. mim, uma das coisas mais Uhum. mágicas do Tantra é isso. Pegar o que me acontece, é um problema, é uma coisa boa, é uma coisa ruim. Tudo você transforma em caminho. Então, por isso que também tem essa questão que para mim é esse caminho rápido, porque a meditação não acontece só na hora que você está lá sentado ou lendo alguma coisa. A meditação está na vida e o Tantra, ele faz caminhando, né? Você faz vivendo, você faz fazendo café da manhã, dormindo, acordando, comendo, né? Ampliando a capacidade de existir, que o Tantra transforma a sua capacidade de existir profundamente. Exatamente. Querida, amada professora que é o Sang Janlan. Queria finalizar nossa live, queria que uma mensagem Sim. final sua para as pessoas que estão interessadas em fazer o festival, enfim, tuas palavras finais aí. Bom, primeiro quero agradecer você, agradecer suas palavras, sua inspiração. Eu espero que. Assim, pessoal, se a gente ficou com perguntas sem responder, mandem aqui no perfil do Budismo Kadampa. Entre em contato, leia o site, entre em contato, né? O site tem o próprio contato lá dele para tirar dúvidas, né? Pode me procurar também, se você quiser. Pelo perfil Budismo Kadampa, eu estou acessando agora esses dias por conta da nossa live. Então, se ficou alguma pergunta que não foi respondida, eu vi que entrou perguntas aqui, mas a gente não vai conseguir responder, desculpa, mas pode escrever para a gente. E para finalizar, então eu quero deixar a seguinte mensagem para vocês. Eu acho que o momento em que nós estamos passando é um momento, né, mundial, o Brasil um pouco mais intensificado, mas essa pandemia, ela fez a gente experienciar muito sofrimento, mas ela também fez a gente perceber o quanto é enganoso confiar nas condições exteriores para sermos verdadeiramente felizes, né? É como se
a gente já desconfiasse disso, lá no fundo, a gente já desconfiasse disso, porque a gente vem tentando ser feliz com condições exteriores. Não, mas e se eu comprar esse carro? Não, mas e se eu fizer essa faculdade? Não, mas se eu fizer essa pós-graduação? Não, mas e se eu tiver um filho? Não, mas se eu não sei o quê? Não que essas coisas não precisam ser, não devam ser feitas, você pode fazer, mas confiar nelas como fonte da sua felicidade verdadeira, eu acho que a gente já estava desconfiando, né? A gente fica assim, eu estou tentando e nunca consigo. E a pandemia, ela veio, deixou isso muito claro na nossa cara. Olha, tá vendo que você não consegue ser feliz? Você não consegue, não. Na verdade, tá vendo como você confiava? Né? Você só é feliz se você sair, você só é feliz se você for numa festa, você só é feliz se você... Você não consegue ficar dentro da sua própria mente e ficar feliz? Você não consegue fazer isso? E muita gente percebeu, não, eu não consigo ficar sozinho comigo mesmo, eu não consigo ficar dentro da minha própria mente, eu preciso me distrair, eu preciso sair, eu preciso... Então, se você percebeu isso e falou, puxa vida, eu preciso encontrar, né? Eu preciso encontrar uma ferramenta, um método que me capacite a ser feliz a partir da minha própria mente, né? E o budismo entrega isso. Então, a primeira semana do festival, as etapas do caminho iluminação, o sutra completo, segunda semana do festival, o caminho rápido à iluminação, a prática de Tantra Yoga Supremo de Heruka Vajrayogini. Se dê essa chance, para você ver que, de fato, aquilo que você desconfiava, né, que não dá para confiar em condições exteriores para ser feliz, é verdade, não dá, não tem nada fora que vai nos entregar o que nós procuramos. O que nós procuramos está dentro da gente. E a gente só precisa encontrar uma maneira de acessar isso. Ensinamentos qualificados, bênçãos, meditações, práticas, uma comunidade, né, que agora vai estar unida online para fazer esse festival. E se dê essa chance. Essa é a minha mensagem final. E você, Maiana, o que você tem para falar para o pessoal para a gente terminar? Eu digo idem para suas palavras todas aí. É uma oportunidade raríssima, 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 receber essas bênçãos. Eu tenho a dizer da minha pequenez, assim, que dentro da minha experiência humana, eu nunca vivi algo tão fantástico, assim. É um salto na sua qualidade assim, na sua potência de estar vivo. Transforma a sua vida num nível muito profundo e indescritível. Então, eu desejo que mais e mais pessoas tenham contato com esses ensinamentos e conheçam a mensagem de Geshe, a mensagem de Buda, que é transformadora. Pessoas de qualquer religião, é importante dizer isso, de qualquer caminho, de qualquer lugar, de qualquer cor, de qualquer origem, podem ser tocadas por esses ensinamentos. Você não precisa ser budista necessariamente para entrar em contato com essas práticas e para se beneficiar delas. Então, num tempo de tanta dificuldade, doença, beligerância, assim, você encontrar a graça divina vindo na sua casa, online, ligar o computador e ver Genla Delkion é muito revolucionário. Eu Exatamente. acho maravilhosão Exatamente. demais essa oportunidade É isso aí. maravilhosa. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Espero que vocês tenham gostado. E, como eu disse, qualquer dúvida, manda para a gente aqui no chat, no direct do Budismo Kadampa BR. A gente vai responder para vocês. Muito obrigada, Maiana. Uma boa noite. Durma muito bem. Obrigada, Beba lindeza. água. Beba água. Use máscara se for se aglomerar. Sim, Condições sim. exteriores, a gente cuida das condições exteriores e dentro da mente. Muitas bênçãos. E muito obrigada. Obrigada, minha linda. Adoro você. Vou Um ótimo festival também. para todo mundo e a Para gente se todos vê nós, para com todos nós. certeza aí. Um Tchau, beijo, tchau. meu amor. Um beijão. Tchau. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada a todo mundo que acompanhou aí a gente. Deus.